quanto você cobra o programa? Eu falei assim, eu cobro R$ 20. Você é homossexual? Eu falei sim. Adoro, adoro perigo. Oi, gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho de uma mudança. Vamos falar de tempos de mudança. Vamos falar de metamorfoses ambulantes. Vamos falar de vira-casacas sem casacas. Metamorfoses que são ambulantes, andam por aí, mas com o peito de fora. Estou falando, é claro, da Sarah Winter, que mudou da água para o vinho quando o assunto é feminismo. Ou seja lá o que ela chama de feminismo, né? Então, anos atrás, ela era representante do Femem no Brasil. O Femem é um problemão, porque o mainstream, a maioria das feministas não aceita o Femem como representante delas. O Femem surgiu na Ucrânia e essa estratégia delas de chamar atenção mostrando o peito é bem questionável e é bem questionado pelas próprias feministas, né? Então, acho que a maioria das feministas não iam aceitar o Femem como porta-voz delas, tá? Então, vamos deixar isso claro primeiro. Vamos ver o tipo de coisa que a Sarah Winter falava até há poucos meses atrás. Eu vou pegar uns posts. Aqui está a página dela. Então, eu vi aqui que há poucos meses atrás, por exemplo, ela estava pedindo para os homens. Ela estava enxotando homens da página dela, tá? Aqui, por exemplo. Para quem não leu esse post ainda, eu estou adicionando todo mundo com o único objetivo de divulgar minhas ideias. Eu não gosto, não quero e não vou responder inbox de homem. Eu recebo 20 inbox por dia de mulheres em situações de desespero, blá blá blá. Então ela usa até um pouco do vocabulário feminista, assim, pelo menos das auto-intituladas feministas das redes sociais. Socialização, não sei o que, acho que ela fala que quer estudar um pouco da socialização aqui, ó. Eu não vejo uma conexão entre a socialização feminina e o fato de uma mulher agredir um animal ou matá-lo. Eu nem quero saber do que ela estava falando aqui. Então não é segredo para vocês, eu acho, para quem já ouviu falar do nome dela, Sarah Winter, que ela queria ser vista como uma porta-voz do feminismo, pelo menos do Femem, né? Do tipo do Femem. Então, só que tinha também assim uma grande desconfiança de outras feministas mais moderadas e do mainstream, que o nome Sarah Winter já é suspeito porque é um nome de uma nazista. E dizem que a Sarah Winter já foi membro de grupos de extrema direita. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo achar essa outra Sarah Winter. Só pra Sarah Winter aqui. Achei na Wikipedia. Sarah Winter com H, essa Sarah, foi uma notória apoiadora de nazistas britânicas e membro da União Britânica de Fascistas. Então ela viveu de 1870 a 1944, morreu um ano antes da guerra acabar. Então, por essa sociedade, claro que Sarah Winter não é o nome de batismo da Sarah Winter, da Sarah Winter brasileira. Talvez a Wikipédia em português tenha essa informação. Sarah Fernanda Giromini é o nome real da Sarah Winter brasileira. Então, sempre houve uma desconfiança dos motivos pelos quais ela mudou o nome dela para um nome que coincidentemente é o nome dessa nazista britânica, né? Então sempre teve essa pulguinha atrás da orelha. Então o que anda acontecendo é que ela agora está... Não sei se ela está usando o termo antifeminista, mas ela de bom grado está se posicionando contra, quer ver? Vamos ver posts mais recentes da página dela, só para exemplificar aqui. Então ela está se promovendo agora
falando vadia não, 7 vezes que fui traída pelo feminismo. Então ela tá falando que foi traída. Bem, eu não sei como é que você pode ser traído por alguém que sempre te rejeitou, né? Porque eu já tive até amigas radfem, feministas radicais, antes, claro, de eu começar a criticar corporativismo de gênero, que é o que elas praticam. E a Sarah Winter nunca foi bem-vinda entre feministas radicais, entre feministas do mainstream. Sarah Winter era o que a mídia queria. Entendeu? Claro que a mídia não é a velha história de que notícia não é quando o cachorro morde o homem, mas quando o homem morde o cachorro. A Sarah é. Eu não quero comparar a Sarah a um animal. A Sarah é a gatinha que mordeu. Não, não. Não, a Sarah é a gatinha que foi mordida pelo homem. Pelo patriarcado, tá? Tá bom, chega de analogia que não deu certo. Então, vamos pegar mais coisas. Isso aqui tá bom, já mostrei. Ela tá agora, né, se promovendo aqui. Acho que é um livro que ela tá lançando, um livro online. Mas a Sarah, como eu disse em um post no meu perfil, sempre foi fraquinha. Fora desses stunts dela, né, dessas aparições midiáticas, ela nunca foi de escrever textos que fizessem muito sentido, tivesse uma argumentação cuidadosa defendendo o feminismo, né, não importa o que diabos o feminismo é para ela. Então ela nunca foi boa em defender as ideias dela. Então é assim, quando uma pessoa adota uma ideia irracionalmente, quando a pessoa... O que eu quero dizer com fraquinha? Não tinha muito argumento, eu não estou chamando ela de burra. Então ela não tinha muito argumento, entrou nessa por algum outro motivo, porque quando uma pessoa não sabe explicar direito por que ela pensa do jeito que ela pensa, aí você pensa, a hipótese mais plausível que você tem, não, ela entrou nessa por algum tipo de influência, né? Que não tem nada a ver com argumentação, né? Que a forma racional de passar a acreditar numa coisa é ser persuadido por bons argumentos. Como ela não dá amostras disso, então a gente pode concluir que ela passou a ser feminista por outra coisa, em vez de argumentos, tá? Então, quando uma pessoa adota uma ideia irracionalmente, de supetão, principalmente, é até meio que previsível que ela pode, tão facilmente como ela adotou, ela pode abandonar e passar a atacar. E foi o que aconteceu. Então agora a Sarah, ela está, por exemplo, se aproximando do Olavo de Carvalho. Tem um tweet aqui. Oi, professor Olavo, tudo bem? Me ajude a divulgar minha luta contra o feminismo. Então ela está falando que está lutando contra o feminismo já. Então ela é antifeminista agora. Winter is coming. Com 2 M's, a pronúncia seria coming. E que eu saiba, não existe essa palavra. É coming com um M só. Academicismo. Desculpa pelo academicismo. Então foi da água pro vinho. Eu vou ler umas notícias aqui dos conservadores, especialmente, né, a fração dos 25% de evangélicos do país, que estão comemorando a virada da casaca de quem não gostava de vestir muito casaca. Sarah Winter era uma das líderes do movimento feminista Bastardes, que costumava protestar contra o que chamavam de opressão religiosa. Em outras palavras, mostrou os seios a pastores durante um protesto. Isso me lembra uma coisa que eu não vou nem falar nada, vou só mostrar. O Femen, quando encontrou o Vladimir Putin. Espero que seja o GIF. Aí. Então o Putin, né, sempre já tá fazendo joinha. Então é isso que o Femen faz. Na hora chama atenção, aí a mídia dá atenção. Depois ninguém aprendeu nada com isso, ninguém passou a discutir a posição da mulher na sociedade e o que está faltando para a igualdade de gêneros ser atingida. Não, isso aí não serve
pra quase nada, na verdade, além de hype midiático. Continuando, a Sarah e Bia Spring, a outra era Spring, a coleguinha dela, porque ela é Winter, né? A outra é Spring. Talvez essa é uma forma de disfarçar a possível inspiração do nome Sarah Winter, né? De onde veio. Ficaram realmente famosas pelo beijaço gay que promoveram em frente à Igreja da Candelária, em 2014. Com seios à mostra e falsas coroas de espinhos na cabeça, as duas ficaram deitadas a uma cruz feita de papelão com a inscrição LGBT, fazendo referência ao movimento lésbicos, gays, bissexuais e transgêneros. Então elas não só queriam ser porta-vozes do feminismo, como que também queriam fazer suas diatribes em nome dos LGBT. Obrigado, mas eu não votei em vocês para isso, tá? Na ocasião, acusou as instituições religiosas, sobretudo cristãs, que tanto atrasam o desenvolvimento da nossa política, principalmente em relação aos direitos reprodutivos da mulher, também a políticas públicas voltadas para o público LGBT. Então, é todo o papo da cartilha, assim, ela repetindo. Mas se ela é capaz de abandonar esse papo aqui, que faz todo sentido, assim, eu não pegaria pesado contra as religiões e as igrejas. Por quê? Porque existem até denominações evangélicas que são pró-LGBT hoje em dia, né? Igreja contemporânea, por exemplo. Depois disso, várias coisas aconteceram até que Sarah se desligou oficialmente dos movimentos feministas. Antes pró-aborto, ao ficar grávida e ter o primeiro filho, vem manifestando nas redes sociais posições opostas às que antes defendia. Ela agora tem se dedicado a tentar mostrar os bastidores dos movimentos feministas. Não sei que bastidores são esses, porque ela nunca foi bem-vinda. Ela nunca foi bem-vinda nem na porta de entrada. Como é que ela conhece os bastidores? Escreveu um livro chamado Vadia Não, onde mostra como as orgias, o álcool, as drogas e desvio de dinheiro fazem parte desses movimentos. Uau! Será que ela tem provas para isso tudo? Contudo, o que mais surpreende é que ela veio a público nesta terça pedir perdão aos cristãos pelo que fez. Em um vídeo de 3 minutos postado... vamos ver o vídeo então, né? Sarah pedindo perdão. Não enche o saco, Gospel Prime. Só tô aqui por acidente. Vamos ver a Sarah. Olá pessoas, tudo bem? Nossa, já me deu um algeriza esse jeito dela se introduzir. Com certeza não é um ato fácil, mas é um ato louvável e de muita coragem. No dia 4 de outubro de 2014, eu e outro ativista do Coletivo Bastardos fizemos um protesto em frente à Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro. O objetivo era protestar contra as declarações homofóbicas do então candidato à presidência da República, Levi Fidelix. No entanto, como vocês... E só para continuar discutindo o meu tema favorito nisso, que é racionalidade de movimentos. Como a racionalidade é importante para movimentos. Então, o Levi Fidelix, ele não ia ter nem 1% dos votos, né? Nem 1% dos votos. Então, para que é o protesto? Botar ele na cadeia? Mas a gente ainda não tinha e nem tem uma lei que criminalize o que ele falou, certo? No máximo, o juiz pode interpretar a lei antirracismo para incluir LGBT, como os juízes já fizeram, tem jurisprudência disso para judeus. Então, juízes já condenaram pessoas por declarações antissemitas, né? Por antissemitismo, interpretando que o antissemitismo é uma forma de racismo. Tá? Então, talvez juízes poderiam, na ausência de uma lei específica, interpretar que a lei antirracismo também poderia ser aplicada por analogia à discriminação, a declarações discriminatórias e preconceituosas contra LGBT, como a do Levi Fidelix, certo? Na ausência dessa lei, eu critiquei ativistas LGBT na época, porque parecia que na ausência dessa lei, eles estavam querendo esticar outra coisa para poder encaixar o que o Levi Fidelix falou num crime. Alguns ativistas começaram a alegar que ele tinha incitado a violência. E eu falei, não, a interpretação do que exatamente ele falou
não permite uma interpretação generosa, porque generosidade interpretativa a gente deve oferecer a todos e não só aos nossos amigos. Na interpretação generosa, vê-se que ele está falando de oposição política aos direitos LGBT, aos gays, às lésbicas, às trans, e não incitando violência contra eles. Eu acho que qualquer pessoa que interprete honestamente o que o Levi Fidelix falou naquele debate presidencial vai ver isso. Então, alguns ativistas estavam tentando esticar ou a definição de violência, uma coisa que eu já falei bastante aqui, né? Essa moda de tentar esticar o conceito de violência. Hoje mesmo estava ouvindo um podcast Mamilos e vi a representante Juliana de Faria, representante do Think Olga, que me bloqueou no Twitter. Ela chamando mensagens desagradáveis que ela recebe na internet de violência sexual. O que é banalizar o que é de fato violência sexual, né? Que é estupro, por exemplo. Enfim. Então não critiquei o movimento nessa época. Continuo criticando, né? Continuo criticando pelos mesmos motivos. Então, assim, o ativismo tem que ser pautado por racionalidade também, e talvez principalmente. E eu só estou dizendo que não havia nem necessidade desse protesto aí da Sarah, tá? Porque o Levi Fidelix não é uma ameaça aos LGBT de fato no país. Ele não tinha nem chance de ganhar as eleições, né? Se a Luciana Genro, que tem tantos que detestam, né, por ser bolivariano ou sei lá o quê. Imagina o Levi Fidelix, que nem conhecido, já está tentando há quantos anos ser eleito e nunca passa de... Nunca sequer chega a 1% dos votos. Então... Puderam ver na foto, nós exageramos muito e acabamos ofendendo muitas pessoas religiosas e não religiosas por conta desse protesto. Durante a minha gravidez, eu tive a oportunidade de desenvolver muito a minha espiritualidade. Ou seja, não é argumento, como eu estava dizendo, não é argumento que convence a Sarah a mudar de opinião. Então ela precisa engravidar, né? O problema de uma pessoa que não analisa suas próprias ideias é que em vez de se prevenir de fazer merda, a única forma que ela tem de aprender na vida é bater na cabeça contra a parede, né? A única coisa que sobra é isso. Já que não faz o trabalho da análise das próprias ideias, que não é difícil, é só você pensar o que poderiam dizer em oposição ao que eu estou dizendo que também seria plausível, né? Antecipar as críticas, fazer autocrítica, isso que é autocrítica também. Quando uma pessoa não é capaz de fazer autocrítica, será que as minhas ideias sobre feminismo fazem sentido, né? Será que eu estou defendendo realmente igualdade de gêneros ou eu estou defendendo corporativismo de gênero e guerra dos sexos, né? Então, quando a pessoa não faz esse trabalho de análise e de reflexão e de autocrítica, aí ela depende de coisas como ficar grávida ou sei lá, passar por outras experiências de vida para aprender alguma coisa. Eu concordo que experiências de vida ensinam, mas elas ensinam mais as pessoas que sabem analisar as próprias ideias, né? Tem a Erin Peasy, por exemplo, que é uma pioneira de abrigos para vítimas de violência doméstica aqui no Reino Unido. E a Erin Peasy, ela não tem muita educação formal como acadêmica, mas se você vê ela falando desse problema, ela é muitíssimo articulada, tem ótimos argumentos e é uma intelectual de respeito. E ela se baseia mais em experiência pessoal do que em literatura acadêmica. E eu respeito esse tipo de conhecimento. É um conhecimento por contato. Esse é o termo técnico da filosofia para isso. Conhecimento por contato. Mas até para um conhecimento por contato ser bom, a pessoa também precisa de um certo conhecimento por descrição, ela precisa de insights, ela precisa de análise, ela precisa de autocrítica, né? Então, quando a pessoa não tem nenhuma autocrítica, ela só consegue aprender batendo com a cabeça, dando murro em ponta de faca, né? E que não é uma boa forma de aprender. Porque você não deve... Isso é meio assim, que você esperar que o acaso te leve a aprender as coisas.
Então, o acaso não vai te levar a aprender todas as coisas pela experiência pessoal. Então, na verdade, você está deixando vários buracos de conhecimento na sua vida. Você está sendo cego. Tem vários pontos cegos ali que a experiência não cobriu para você. E é uma forma triste de viver a vida. Só aprender dando murro em ponta de faca e batendo a cabeça contra a parede. Errar é humano, insistir no erro é burrice. Certo? Vamos ver o resto do pedido de Conheci desculpas. um lugar aqui no interior de São Paulo, na cidade onde eu moro, mais ou menos como se fosse um centro de caridade e de meditação. E lá nós aprendemos a basear as nossas vidas em personalidades religiosas, como Jesus Cristo, Virgem Maria, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Dalai Lama. Ou seja, somente o que ela está dizendo aqui é que ela está aprendendo com figuras de autoridade. Você tem que pensar por que essas figuras são figuras de autoridade. Ou quais os motivos que você tem para respeitar essas pessoas. Os motivos que eu tenho para respeitar, por exemplo, Jesus Cristo, são os insights éticos que ele tem. Eu sou ateu, mas eu reconheço que tem vários insights éticos que Jesus Cristo tem, que foram pioneiros para a época dele. Uma época de linchamento. Numa época de linchamentos, alguém que fala que só atire a primeira pedra quem não tem pecado, é uma pessoa com uma percepção, um insight, a reflexão ética racional muito boa, né? Então esse é um motivo para admirar Cristo como uma autoridade moral, digamos assim. Embora eu vou dizer que tem outros muito melhores. Desculpa, cristãos. Então, o que ela está dizendo aqui, tem essas pessoas que são autoridades. Tá, o que isso me informa? Né? Madre Teresa de Calcutá, se não me engano, ela citou. A Madre Teresa de Calcutá tem muitos motivos para ser questionável. Eu vou botar no link um documentário do Christopher Hitchens sobre as coisas questionáveis que a Madre Teresa de Calcutá fez. Como, por exemplo, ir no Haiti, quando tinha um ditador lá, e elogiar o ditador que estava oprimindo o povo dele. Vamos lá, Sara, convence a gente que você foi racional na sua mudança de opinião. Várias pessoas que pregam a paz. Eu também tento seguir na minha vida os 10 mandamentos, que pra mim não existe nada mais lindo do que isso na face da terra. Oi? Desculpa de novo, cristãos, mas os 10 mandamentos têm um monte de furos. Se você pensar bem. Não estuprarás não está lá, por exemplo. Né? Não está lá. Devia estar, não devia? Mas não está. É claro que aí alguns cristãos falam, não cobiçar a mulher do próximo pode ser interpretado como não estuprar. O que requer certo trabalho de malabarismo conceitual. Enfim, e os 10 mandamentos é meio uma escolha arbitrária no meio de vários outros mandamentos na Bíblia, como por exemplo os que atacam a mim como gay, que dizem ser gay é uma abominação e homem que se deita com homem deve ser morto, né? E a mesma coisa, abominação e punição, é dita sobre usar roupas que são feitas de duas fibras diferentes, tipo algodão com nylon, pecadão. E comer frutos do mar, acho que bichos sem escamas, uma coisa assim, camarão, por exemplo. Bobó de camarão é uma abominação aos olhos da Bíblia, do Levítico, né, da lei antiga. Eu sei que os cristãos falam, Jesus veio e reformou a lei antiga. Mas os 10 mandamentos estão na lei antiga e são extraídos da lei antiga e de uma forma que parece bem arbitrária. Então, é uma mudança. Eu estou falando isso não é para somente criticar o cristianismo, mas também para mostrar que como a mudança de opinião da Sara é irracional. É irracional, ela não pensou nas novas opiniões dela de fato, né? Ela, de novo, ela passou por uma experiência que deixou ela balançada, que foi ser mãe, né? Ela falou, será que tá certo eu odiar, eu ficar pregando o ódio, pelo menos implícito, aos homens, né? Como
ou a segregação, ou a exclusão deles, é um implícito que está numa mensagem como aquela que eu mostrei, dela falar, não quero saber de homem na minha inbox do Facebook. Só mulheres, é só o clube da Luluzinha. Então uma pessoa que adquire uma ideia irracionalmente pode passar a condenar essa ideia irracionalmente também. E eu gostaria muito também que todos os seres humanos tentassem, né? Porque seguir tudo é muito difícil, mas tentassem seguir todos os dias, se esforçassem para seguir. Eu acredito que todos nós... Sabe uma coisa que você devia se esforçar para seguir, Sara? Os princípios milenares da filosofia, de que a gente deve mudar de opinião de uma forma racional. A gente deve considerar as premissas e a qualidade dos argumentos. E aí decidir mudar de ideia. Tá? São princípios muito importantes. Tanto quanto os mandamentos aí, ou mais. Seríamos pessoas melhores e o mundo seria melhor também. Eu tive um start, né? Durante uns projetos de caridade que a gente faz na comunidade, que a gente pega crianças da periferia para dar umas oficinas de inglês, de artes marciais, etc. E uma delas começou a brincar, né, fazer gracinha no meio da oração. E eu fiquei muito brava. E isso me fez pensar, foi o gatilho que me fez pensar em como as pessoas devem ter se sentido quando eu fiz essa blasfêmia, sabe, no ano passado. Ah, então você começou a pensar como as pessoas se sentiam quando você fazia as suas, né, peripécias na tentativa de ofender. Porque não vem alegar que você não sabia que aquilo ofendia, né? Eu sou ateu e eu sei que enfiar o crucifixo no toba ofende os cristãos, como fizeram algumas feministas radicais numa marcha das vadias um tempo atrás. Eu sei que é ofensivo a eles. E eu acho que ofensa não é uma justificação para limitar a expressão de ninguém, por lei, né? De criminalizar a expressão de ninguém. Eu acho que o que fizeram ali, na minha opinião, inclusive enfiar crucifixo no toba, está dentro da liberdade das pessoas. O que não quer dizer que isso é uma coisa ética a se fazer. Nem tudo que é antiético deve ser crime, né? E ofender as pessoas gratuitamente pode ser uma coisa antiética, né? É uma coisa antiética. Devem ter se sentido muito mal, muito bravas, muito magoadas. Você não sabia. Eu entendo. É muito difícil a gente sentir empatia pelas pessoas. Mas eu sinto agora. Não é muito difícil sentir empatia pelas pessoas, é facílimo. Peço perdão, peço o seu perdão. Mesmo tendo demorado um pouco, venho aqui engolir meu orgulho e pedir perdão a todos os cristãos e outras pessoas que eu tenho ofendido por culpa desse protesto. Também gostaria de agradecer muito por todas as orações que as pessoas têm me mandado. Não tem sido fácil conviver com tanta perseguição da esquerda. Tá muito difícil. E a perseguição da direita quando você fazia suas ofensas gratuitas à fé? Que eu tenho certeza que tinha também. E agora parece que você está indo, na verdade, voltando às suas raízes direitosas, né? Já que você tem esse nome suspeito, esse codinome suspeito, com a suposta origem numa nazista britânica. Então é de se suspeitar que você está voltando às suas raízes, né, ultraconservadoras, ultradireitosas. Eu não estou entrando aqui no debate que se nazismo é direita ou esquerda, não estou interessado. Para mim os extremos se tocam, tá? Teoria da ferradura. Para mim nem é ferradura, é um círculo. Se tocam mesmo, são a mesma coisa, farinha do mesmo saco. Mas enfim, só estou falando que a minha suspeita é que a Sara na verdade está voltando às suas tendências, seus instintos básicos. Até porque as ações dela, como dá pra ver, não são baseadas em razão, né? São baseadas em pura emoção e... Aliás, emoção não é oposto de razão. Porque você pode, por exemplo, estar razoavelmente triste por um motivo ou irrazoavelmente triste por um outro motivo. Se eu quebrar meu mouse e ficar triste por isso, deprimido 5 dias, isso é irrazoável. Isso não está de acordo com a razão. Pela qualidade das consequências que é quebrar um mouse. Mas se eu ficar triste e deprimido por muito tempo porque um parente morreu, aí eu estou razoavelmente triste. Então tem uma interação entre emoções e razão.
Não são coisas totalmente separadas, uma tem a ver com a outra, e uma pode moldar a outra, né? As emoções podem motivar o trabalho racional, e o trabalho racional pode te curar até de uma emoção irrazoável que você está tendo. Um sentimento de ciúmes excessivo baseado em evidências parcas, por exemplo, né? É uma emoção irrazoável, certo? Então, não é só que a Sarah se baseia em emoção para mudar de opinião. O principal problema dela é que ela é irrazoável e irracional ao fazer isso. Isso mesmo, então eu agradeço a cada oração, a cada energia positiva que as pessoas têm me mandado. E é isso, gente. Espero que vocês possam me perdoar. E daqui pra frente eu vou dar o meu máximo na luta contra a violência à mulher e pra representar a mulher brasileira de Eu não acho que as mulheres brasileiras, em sua maioria, querem que você as represente, até porque você... eu não acho que você é burra, Sarah. Eu acho que você sabia que o que você fazia ofendia as pessoas de fé, principalmente. Então eu não compro esse papo, eu não caio nessa. Eu não caio nessa sua. Não que eu acho que você é calculista. Não. Ao contrário, uma pessoa calculista precisa ser bem cuidadosa e racional também. Não, você não é calculista. Você tá mais pra... sei lá, pra um trem desgovernado. Né? Um trem desgovernado. Como eu falei, é murro em ponta de faca, é batendo cabeça contra a parede. Tudo isso por falta de reflexão. Eu digo até falta de estudar, porque estudar um pouco também ajuda nessas coisas. Principalmente se for filosofia, literatura, ajuda bastante. Ajuda bastante a gente a ficar mais razoável nas nossas decisões e na forma como a gente muda de ideia com o tempo. Né? Então, é isso, gente. Esse é o meu comentário sobre a virada de casaca daquela que não usava muita casaca. E a metamorfose ambulante daquela que era ambulante, mas andava sem roupas. Beijão!